Amém. Pai amado, em nome de Jesus, Sim, nesta Senhor. noite, mais uma vez, nos achegamos na tua presença. Em primeiro lugar, nós queremos te dar graças por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito no nosso coração, através da palavra. O Senhor vem nos mostrando, revelando o que está nas Escrituras. Nós queremos ser achados em Ti, Senhor, e absorver essa palavra, que tenhamos correção, disciplina, e cada dia assim, Senhor, nós possamos crescer e prosperar em Ti. Nos dê essa graça mais uma vez nesta noite, usando a boca dos Teus servos, e cada um de nós possamos, Senhor, absorver e receber a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Graças ao Senhor. Então, o nosso desenvolvimento continua nessa linha de abrindo os selos, né? Nós falamos sobre o quinto selo e no capítulo 9 no capítulo 6 ele vai trazer objetivamente sobre aquelas almas debaixo do altar. E quando nós falamos desses que estão debaixo do altar, nos referimos ao fato de que eles estão no Hades. Então, como nós limos, ou desenvolvimos os quatro primeiros selos, nós falamos, irmãos, que nós não podemos fazer uma leitura sequencial, como dizendo que o próximo selo, que nesse caso seria o quinto, é uma continuação dos outros anteriores. Não dizemos que a abertura do quinto selo é como que ele transporta a João a outra esfera ou outra situação. E nesse caso aqui, fala das almas debaixo do altar. E essas almas debaixo do altar, eles estão clamando por vingança. É interessante, irmãos, porque nós falamos sobre os mártires, aqueles que deram a vida pelo Senhor. Essas almas debaixo do altar são irmãos, são servos de Deus que deram sua vida, vamos falar assim, naquilo que eles estavam desenvolvendo pelo Senhor. Aquela comissão que Deus dava e eles eram mortos. Então, se nós formos na história de Israel, quantos mártires nós temos que o próprio Israel executava eles? Como não é nosso foco, nós não vamos falar deles, mas nós vamos dizer que em contraste nós encontramos outro tipo de mártir, que em lugar de pedir vingança, ele pedia perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Então, aparentemente, o nosso irmão Estevão, ele foge do padrão. Vamos pensar assim, né, irmãos? Aquelas almas que estão debaixo do altar pedindo por vingança, Estevão não está incluso. A gente pensaria desse jeito, né? É, porque ele não pediu vingança, ele falou. E os irmãos lembram. Capítulo 7 de Atos, versículo 55, ele diz: perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Que diferença tem essa atitude de Estevão com aquelas almas debaixo do altar? Irmãos, e isso aqui é interessante, irmãos, porque quando eles estão pedindo por vingança, a vingança não é deles. Eles estão pedindo por vingança do sangue que ele foi derramado. E isso que eu ganhei luz. O desenvolvimento de tudo que vai acontecer na terra é justamente em vingança do que fizeram com os santos. É impressionante isso aqui. Porque, irmãos, o Senhor diz: minha é a vingança. Quando eles estão clamando ali pela vingança, por causa do sangue que ele foi derramado, não está se referindo a eles propriamente como eles, vindicando ser vengados, senão que representa a vingança, o dia da vingança. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Vamos começar lendo o versículo? Os irmãos, por favor, vamos lá em Isaías 13:6. Isaías, capítulo 13, versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso com assolação. Isso.
Ó, irmãos, o dia do Senhor, quando nós falamos o dia do Senhor, a gente sempre falava que era o dia da vinda dele, né? Mas o dia do Senhor aqui, quando ele vai apresentando nas passagens que nós vamos lendo, você vai entender que não se refere especificamente à vinda dele. Podemos dizer que faz parte a vinda do Senhor, mas especificamente é a vingança que Deus vai executar. Porque a expressão dia da vingança quer dizer também o dia do Senhor. Olha outro versículo aqui comigo. É Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem achou Tocai pode a ler. trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde o povo grande e poderoso, qual desce o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de Viu? geração em geração. Que coisa, né? Então, aqui a expressão é dia do Senhor, né? Mas olha como que tem relação dia do Senhor com Isaías 6, 1 e 2, que os irmãos lembram. Era quando Jesus pegou no rolo que estava escrito a respeito dele e disse que ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro e se sentou. Só que ele tinha uma outra frase que ele não leu. Isaías, capítulo 6, perdão, capítulo 61, versículo 2. Isaías, capítulo 61, versículo 2. Pode ir tomando nota os versículos, irmão, que isso aqui é muito bom. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aí, é interessante, né? Essa frase que sigue depois. O dia da vingança é relacionado com o dia do Senhor. Dia do Senhor é um dia de escuridão, um dia de trevas, mas aqui ele vai mostrar dia da vingança, que vai consolar aqueles que choram. Então, o que que o Senhor vai vingar então? Vai vingar os injustos contra o que fizeram com os santos. E isso aqui é muito interessante, porque vamos lá rapidinho para o capítulo 8, sem perder a linha do Apocalipse, né? Versículo 3. Pode repetir o endereço, irmão? Apocalipse 8, 3 e 4. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha o 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso. Com quê? Com as orações do santo. Olha o 5 agora. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou para onde? Para a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Esse aqui, irmãos, é o resumo do que acontece em 3 anos e meio do que é chamado vingança.
e o que motiva a vingança. Porque lembra que as almas debaixo do altar estavam clamando. Que altar que era esse? Era do incenso, do incensário que estava no lugar santo? Ou era o altar que estava fora, que era o altar de sacrifício? E pelo contexto, nós sabemos que é o altar de sacrifícios, que dá referência ao Antigo Testamento. Por que nós estamos usando o Antigo Testamento e a figura do tabernáculo do Antigo Testamento? Porque ele está trazendo em figura, está trazendo em figura. Lembre que nós estamos lidando com figuras que traz a aludição ao que acontecia no tabernáculo. O que E acontecia no ainda tabernáculo? fala, ainda fala sobre serviço ele, né? Porque é Isso, sacrifício e incenso, né? E orações dos santos. Demonstra isso, serviço ali. exatamente. Então, agora ele está transportando para o lugar santo, onde estava o altar de incenso, e não é o altar de sacrifício, como foi lá no capítulo 6 que nós limos no quarto selo, né, no quinto selo. Então, quer dizer, se nós prestamos atenção aqui na leitura, depois que esse incensário foi cheio de orações do santo, ele se converteu como um fogo para jogar para a terra. Então, o que está motivando a vingança de Deus? Ele está se vingando dos homens que fizeram algo com Deus? Ou ele está vingando aqueles que fizeram algo com seus servos? Você percebe aqui agora a diferença? O que move a mão de Deus? A vingança. Logicamente, nós estamos falando que o dia da ira, o dia da vingança, o dia do Senhor se refere ao cumprimento dos tempos onde Deus vai executar o juízo sobre os ímpios. Mas, por outro lado, tem esse aspecto que não podemos ignorar. Qual que é o aspecto que eu estou trazendo para os irmãos? Que as almas debaixo do altar que estavam pedindo oração e é dito para eles que aguardassem ainda até que se sumasse. Olha o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, aquelas almas já morreram por causa do Senhor. Mas outras iam se somar àquelas que estão lá. Porque no momento que está acontecendo aquele desdobramento do anticristo, representado por esses últimos três cavalos que nós falamos, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo, mostrando a ação do anticristo sobre a terra e como ele vai perseguir e matar os santos. E foi-lhe dado autoridade, fala no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3, versículo 6, que diz que foi-lhe dada autoridade para pelejar contra os santos e os vencesse. O que significa isso? Que está sendo executado contra os santos, contra aqueles que são de Deus, contra aqueles que estão resistindo à marca da besta. E como reação de Deus, vamos falar assim, chega esse aspecto que nós precisamos perceber. Não que não é o julgamento do mundo. Deus está julgando o mundo, mas está trazendo vingança para aqueles que estão fazendo flagelo nos seus santos. Esses santos que estão morrendo nesse momento que o anticristo está fazendo, está vindo o juízo por todos aqueles que do passado fizeram com os santos. E essa expressão nós já vimos que o Senhor trouxe julgamento para Israel. Você lembra quando o Senhor falou porque essa geração não passaria sem ver tudo isso? E que sobre essa geração cairia o peso do juízo de Deus, quando falava daquela geração que mataram o Senhor? Assim também, irmãos, quando vem essa última semana, ou esses 3 anos e meio de flagelo, o Senhor Deus estará vingando ao santo. Por isso que o dia da vingança. Vamos ler outro versículo para reforçar isso aqui? Isaías 34:8. Olha como te esclarece isso aqui, irmãos. Isaías 34:8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de destruições pela causa de Sião. Isso, aí. E outra versão fala ano de retribuição.
Deus está retribuindo por causa de Sião, está representando aqueles que são seus. Você vê que interessante, irmãos? Ano de retribuição contra Sião. Mais um versículo, irmão. Quer ver? Jeremias 46, 10. Porque esse dia é o dia do o Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. Olha só, irmão, que A impressionante. espada devorará, fartar-se-á e embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos, tem o sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Mas tá vendo? E capítulo 16, 9 de Apocalipse diz que ele vingará o sangue dos santos. Viu, irmãos? Ele vingará o santo. Então, aqueles flagelos que vão vir sobre a terra, e aquilo que vai desencadear tudo, irmãos, é por causa que ele vai responder. O dia do Senhor envolve o dia da vingança. E isso aí, irmãos, é maravilhoso perceber, porque essas salmas que estão debaixo do altar está relacionado ao capítulo 8, versículos 3, 4 e 5, que vão mostrar esse incensário cheio das orações dos santos. E eu pergunto para os irmãos, qual que é o conteúdo da oração dos santos, irmão? E nós podemos dizer agora, com categoria, o que que nós podemos dizer? Que aquelas Excelente almas que pergunta. estão. Pode falar, irmão. Excelente pergunta. Você sabe que podemos dizer com categoria é que o Senhor, quando que não vingas o nosso sangue? Porque o vingar do sangue do Senhor é o cumprimento do que Deus já falou, o dia da ira, o dia do Senhor. Quando ele traz o dia da vingança, é porque o tempo chegou. Eles estão dizendo, Senhor, quando é que você vai cumprir a tua palavra? Porque minha é a vingança. Você vê, não quer dizer que, assim como Estevão teve uma oração que ficou patente e esclarecida para nós, aqueles que morreram, né, e que foram perseguidos e mortos pelo Senhor, o Senhor também não deu esse coração para eles. Não quer dizer que eles lá estão pedindo vingança e Estevão não. Está mostrando que o dia da vingança é o cumprimento do que Deus falou. É a mesma coisa que quando nós dizemos, Senhor, vem, Senhor Jesus. Não é assim? A gente não fala assim, Isso, vem, Senhor Jesus, né? mas olha só, Vitor, Sim, a diferença é que quando Estevão, antes de apedrejá-lo, sim, ficou registrado que ele orou. sim. Ficou. Enquanto os 24 anciões não tem registro. O que eles oraram Não tem, antes de ser, antes não de ser tem. decapitados, né? Exatamente. O próprio apóstolo Paulo, né? Não sabemos o que ele orou, né? Mas nós sabemos o coração dele, que ele tinha incessante dor no coração. Lembra capítulo 9 de Romanos? Por causa do povo dele. E que ele se tornaria anátema por causa deles. Né? Se ajantasse ele ser um anátema, ou seja, que ele tinha aquele amor por eles. Então, quer dizer, quando ele foi martirizado, não foi martirizado, não sei, pelos judeus, ele foi morto pelo. Na história nós vemos que foram os romanos que fizeram. Mas, quer dizer, eles estão vendo, são mártires, irmão. Não estão se importando consigo. Agora, irmão, me acompanha na leitura, por favor, irmãos. Capítulo 11 de Hebreus, que nós precisamos lembrar desses irmãos que eles falam, o testemunho de sua fé, né? Nós podemos ler capítulo 11, versículo 34 de Hebreus. Olha que interessante, irmãos, o que nós estamos trazendo agora. Versículo 33 e em adiante. Nós temos um Os aspecto quais, muito. Pode ler, irmão. os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
Sim. extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obtiverem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provado coisa superior a Amém. nosso respeito, Aleluia. para que eles, em nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Que testemunho, né? E capítulo 12 que você transporta essa frase aqui, né? E tendo nós uma grande nuvem de testemunhas. Você vê, irmãos? Aonde que estão essas testemunhas agora? Estão lá no Hades, querendo que o dia da vingança seja manifesta. Porque o que Esse, significa o dia da vingança? essa passagem aqui, Vitor, essa passagem Sim, aqui não foram aqueles que ressuscitaram no dia que o sim, Senhor morreu? É isso, exatamente. né? É isso. Exatamente. No Você dia que tem ele morreu, esse eles lado, né? ressuscitaram, né? É. Mas quando fala assim, outros por sua vez, né? Versículo 36, outros por sua vez, inclui a todos aqueles que morreram, vamos falar assim, na história, né? Passaram pela prova, escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Quer dizer, está mostrando esse aspecto da história de Israel. O que faziam com os santos, né? Como que eles tratavam os servos de Deus. Dessa maneira, irmão. E nós sabemos que a peculiaridade, ou como disse assim, a nomenclatura que Israel recebeu da parte de Jesus, qual que é? Povo que mata profetas e que apedreja todos que são enviados. Essa é a nomenclatura que tem. Agora, por que que nós estamos trazendo isso? Porque é importante para você entender o sexto selo. Porque veja bem, agora que nós temos o quadro já mais ou menos fixado, vou ler mais um versículo aqui, irmãos, por favor. Acompanha eu. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Olha que fala lá, irmão. Nós estamos falando que o dia da vingança de quem que é? É de Deus ou de Jesus? É de Deus, mas olha aqui esse versículo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 7 ao 9. E a vós outros, irmão? Sim, irmão. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha só, irmãos. Você Que viu que é coisa, hein, impressionante irmão? isso aqui? Não, não é impressionante? Só a leitura já nos traz um panorama. Agora, Apocalipse 14, irmão. Vamos lá. Versículo 9 e 10. Apocalipse 14, 9 e 10. Olha o que vai falar aqui, irmãos.
Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e outra sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Que Olha como coisa, que é irmão. patente a vingança, o dia da vingança, irmãos. Então, tem esse lado, nós precisamos lembrar. O juízo é para todos os homens. Que homens são? Aqueles homens que, por um lado, eles estão seguindo o anticristo, nós precisamos contextualizar. No momento presente do dia da vingança, tem pessoas vivendo na terra. Mas o dia da vingança não é só para aqueles homens que estão vivendo na terra. Sobre eles cai o juízo sobre todos os que fizeram. Entende? O juízo de Deus, ele vai julgar esses homens que estão vivos nesse momento, pagando tudo que eles fizeram na história, irmão. Por isso que é forte o dia da vingança. Que essa geração que está seguindo, porque nós precisamos o quê? Precisamos lembrar que a iniquidade, ela tem um processo, né? E nós falamos assim, que o mistério da iniquidade está operando, né? Quando é que vai ser a consumação desse mistério que está operando? Quando aparece quem? Não é o iníquo? Ele é a expressão máxima da iniquidade. Vamos dizer, o mistério da iniquidade sendo revelado claramente. Então, ele e seus seguidores em apogeu contra os santos, vamos falar assim, eles representando aquele cavaleiro personificado pela pessoa de Satanás, mas também os seguidores deles. Porque nós sabemos que o último cavaleiro, irmãos, e nós lembramos, foi lhe dado ou permitido que atingisse a quarta parte dos habitantes da terra. Agora eu pergunto para vocês: cadê as outras, o restante dos habitantes da terra? Quarta parte eles vão atingir, mas se o restante não atinge, é porque estão seguindo, a grande maioria estão seguindo o anticristo. Estão unidos a ele. Estão seguindo o que eles querem, estão aprovando ele. Embora as alianças, a raiz das alianças vai ser em Jerusalém, com o povo de Israel, com aquela apóstata Israel, vamos falar, vamos usar essa expressão, com aqueles que, como sempre teve Israel, né? Que se vendem por melhor postor e seguem detrás dos deuses e adoram eles. Lembra disso? A história de Israel? Também Sim, vai sim, ter, irmão. e esse não vai ser diferente, porque ele fala com ênfase no versículo 10, né? Isso. Ou, não, na verdade, o 9. É. Porque são pessoas que vão adorar a besta e a sua imagem. Aí, Além de adorar, eles vão receber a marca na fronte e sobre as suas mãos. Então, isso, irmão. a situação vai ser realmente grandiosa. O Vai, engano vai ser total e a conversão deles para o iníquo vai ser terrível. vai. Vai ser manifestado mesmo. Sim, muito bem isso aí. E você sabe, irmãos, que nós estamos falando do dia da vingança, né? Eu queria ler com vocês, vamos lá em Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31, por favor. Joel, Capítulo 2, versículo 30 e 31. Pode ler, irmão. mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O Sim. sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha isso aí. Que dia que é? Dia terrível do Senhor. Como é chamado também dia terrível do Senhor? Vingança. Dia da vingança. Agora, ele trouxe, acrescentou para nós algo diferente. O que ele acrescentou que os irmãos perceberam? Prodígio onde? Nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Sangue, fogo
e coluna de fumaça. coluna Olha o de 31 fumaça. agora. O céu se converterá em trevas por causa da fumaça, Isso, e a lua em sangue isso, por causa do sangue, exatamente. antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Agora temos que ir a Mateus 24, irmão. Vamos lá, por favor. Isso Tem que ir mesmo. anotando para não se Justamente perder. esse aqui veio na memória, quando estava lendo, veio na memória, Mateus. Aí. Bom, aqui é Agora vai impressionante. ficar claro. Mateus 24 vai encaixar bem agora, irmão. Sim, irmão. Por isso que, como que a palavra vai trazendo clareza, né? Ó, versículo para contextualizar, ele está narrando os últimos tempos, né? Quando os discípulos perguntaram, esse é o capítulo 24. E ele vai desenvolvendo os sinais que haverão sobre o fim do tempo e a vinda dele. Olha o 27 e 28, por favor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntam os abutres. Olha, irmão, essa expressão é muito forte, porque isso nos remonta justamente ao derramamento das taças, né? Só que olha como continua. Lê o versículo seguinte. Logo em seguida, a tribulação Aí, daqueles dias, o sol escurecerá. Aquele aí. versículo de Joel, hein? Isso, A irmão. lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes Isso. do céu serão abalados. Então aparecerá no Aí. céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e Aleluia. muita glória. E ele enviará seus anjos com Amém. grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Amém. Amém. Aleluia. Estamos reunidos, irmãos. Não é tremendo isso aqui, irmão? Porque Maravilhoso. quando você lê em Atos, vai lá, por favor, irmão, tem que ler, porque tem tudo isso e tem que ler. Atos 2, 19 e 20. Olha que fala lá. Atos 2. Isso, esse é Pedro falando. 19 e 20. Mostrai prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso do Senhor. Que E coisa. acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, sim. Mas você sabe, irmão, Amém. por que que ele está falando isso? Por causa do 17 e 18. Pode ler, irmão, por favor. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Que coisa, né? Você vê, em pequenos versículos, em pequenas mostragens, nós estamos vendo que, por um lado, você tem um juízo de Deus, mas, por outro lado, você está tendo também o grande e glorioso dia do Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos ignorar que, por um lado, as pessoas vão estar tremendo de medo por causa do juízo, vão querer que os montes cubram ele. Mas, por outro lado, irmãos, estão um irmão cheio do Espírito de Deus, clamando: Senhor, vem, Senhor, vibrando com isso. Então, esse é o quadro, irmãos, que nós precisamos ver. E eu me atrevo a falar, irmãos, por causa de um versículo que nos ajuda a entender isso. Paulo, ele quando disse o acontecimento da ressurreição, que é simultânea à vinda do Senhor, ele disse que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro
e logo nós, os que sobramos, né, os que estaremos para a vinda do Senhor, quer dizer, vai ter pessoas vivas, que não são aquele remanescente 144 mil selados na frente para pessoas vivas para não se atingir, são pessoas que vão ser transformadas. Porque esse cenário que nós descrevemos na reunião anterior, que todo olho o verá, é extraordinário. Vamos dizer, teve muitos acontecimentos na Terra e muitas coisas terríveis. Vamos dar uma expressão. O dilúvio, não foi tremendo aquilo? Que todos os homens morreram, não foi um juízo de Deus? Mas isso não se compara com o que o Senhor vai fazer quando ele vem, irmão. Porque nós vamos desenvolver, se o Senhor nos permitir, vamos desenvolver passo por passo, trombeta por trombeta e taça por taça, o que envolve o dia da vingança. Porque, de fato, irmãos, agora nós temos que ler para entender. Vamos lá, capítulo 9, por favor, capítulo 9. É a sexta trombeta agora, versículo 13. 13 até o final. O sexto anjo Isso. tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente do quarto ângulo do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Aí, tá bom, irmão. Por que Puxa que eu fui vida, na, hein? por que que eu fui na trombeta e não fui no sexto selo? Porque está relacionado. Vá lá. Eu falei para os irmãos, né? Que o sexto selo é o desenvolvimento das sete trombetas, vamos falar assim, e as sete taças, né? Qual que é a base? Vamos lá. Volta lá, no capítulo 7 agora. A sexta, o sexto selo. É, não é 7, capítulo 6, perdão. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, sexto selo, né? Isso. Pode ler até o final, irmão. Vi quando o cordeiro abriu o sexto Aí, selo e sobreveio grande terremoto. sim. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. De Olha, novo aquele versículo de tá Joel, vendo? hein? Tá vendo, irmão? É isso que eu tô As falando para vocês. estrelas do céu, É, né, caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. isso. O céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Olha essa usa deles. E quem é que pode suster-se? Aí, Muito, muito forte, hein? é forte, irmão, porque a ira é de quem? De Jesus ou é de Deus? Né, Genaro? Deles, irmão. É deles, né? Plural, não é? Ah, usou o plural, né? Aí, O deles, não pai e diz o filho. pai e o filho. É impressionante isso aqui. Então, esse aqui, irmão, que nós limos, vai ser, vamos dizer, um resumo. É um resumo do que Deus vai fazer nesses 3 anos e meio sobre a terra e logo ele vem. Quando ele vem, como que vão estar os homens ímpios? Todos. Como que eles estão? Disseram aos montes, aos rochedos, cai sobre nós. Olha só. E não se esconde da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Mas quem que são eles? Versículo 15. Os reis da terra. Olha só. Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos
e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eu pergunto, irmãos, quem são esses que se escondem aqui? São os que estão aguardando o dia da vingança ou são os que estão recebendo a vingança da parte deles? Você vê que São os diferença? que estão recebendo, eles fizeram recebendo, aliança né? com o iníquo. Eles Aqueles estão, que eles fizeram fizeram Irmão, aliança com o aliança. iníquo. Eles se ô, uniram com o irmão, só uma anticristo. pergunta. Sim, Dentro dessa, a gente vê que é a segunda etapa da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Dá sim. para entender que é o final dos 3 anos e meio aí? Ou não, Não. não tem uma É. correlação? Muito boa essa pergunta, irmão. Essa Mas pergunta aí calma, que eu me. Amaury, calma, vamos passo por passo, fica Mas, tranquilo. mas você sabe que essa pergunta. Eu já estou querendo a vinda já, irmão. Tá feio Rapaz, esse pedaço. aqui tá quase dando um curto-circuito na cabeça, aqui nas neuronas. Fica tranquilo aí. Impressionante, né? Mas você vê como que nós precisamos repetir, insistir, com calma, falar de novo, insistir, porque é muita informação. Por exemplo, uma coisa que me ajudou muito é Mateus 24. Quando ele traz a expressão do sexto selo, porque ele traz literalmente o sexto selo aqui. Logo conclui dizendo: então se viu um sinal nos céus do Filho do Homem vindo na sua glória. Ou seja, depois que acontece todas essas catástrofes, essas coisas, já vem o Senhor. Se você lê como quem está lendo uma sequência, você diz: não, vai acontecer isso e já vem o Senhor. Só que aqui está te dando um spoiler, um resumo dos 3 anos e meio. É um resumo dos três Ou anos e meio. seja, o desdobramento da vinda Isso. do Senhor. É exatamente. Num versículo, ele fez um resumo de 3 anos e meio. Isso, por isso que é difícil entender. Por isso que às vezes a gente fica, é como se fosse que está buscando os eventos, né? Ah, quando vemos a lua e o sol e o firmamento e as estrelas caindo, pronto. Aí já veio o Senhor. Não, isso acontece no desdobramento dos 3 anos e meio. Assim como foi os 4 primeiros selos, os irmãos precisam lembrar. Como foi os 4 primeiros selos? Te mostrou, em um cavalo, te mostrou 3 anos e meio. Não te desenvolveu nada. Só te mostrou que vai ser em 3 anos e meio. E depois ele apresenta os 3 cavaleiros representando os 3 anos e meio finais. Mas é de parte de Deus ou de parte do anticristo? Parte É do anticristo. de parte do anticristo. Está mostrando o que ele vai fazer. Que é Ô, chamado. irmão, foi bom você ter colocado isso, porque foi muito bom. Quando falava do cavalo branco, Isso. era aquela conotação, porque sempre o diabo ele tem a maneira de imitar as coisas de Deus. Sim. Porque ele vem, porque como que vai confundir as pessoas nessa primeira etapa dos 3 anos e meio? Exatamente. Né? Tem que fazer, como se diz, tem que confundir. Só não confundirão aqueles que estão na fé, né? Muito Exatamente. bom. Aí os 3 cavalos, o amarelo, o vermelho e o preto, né? Eles Sim. entram na sequência, né? Exatamente. Seria o desdobramento do que vai acontecer nos 3 anos e meio. Agora, o Muito sexto bom. selo é um resumo do que vai acontecer nos 3 anos e meio. Agora, se esse é um resumo no sexto selo, que seria então a abertura do sétimo selo? O desdobramento do como vai ser isso. Porque você lembra, vamos lá, vamos só para ler, depois vamos voltar, né? Capítulo 8, versículo 1. Como é a abertura do sétimo? Olha só que interessante. Versículo 1. Esse é bom, hein? Muito bom. Quando o Lê aí, cordeiro abriu, Renato. quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Aí. Você vê? Aí, só foram dadas as trombetas, não aconteceu nada ainda. Só que aí ele te leva para outro cenário. Olha o versículo 3 agora, que é o cenário que nós falamos antes. Você está vendo? Ele Veio, sim, pode ler. veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso
para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Tá bom, tá bom. É só para mostrar a diferença, né? Ou seja, te mostra um cenário que quando se E quebrou o acontece outra. sexto, isso, quando quebrou o sétimo selo, o que que houve no céu? Silêncio. Silêncio. Agora, uma coisa que nós limos sempre, né? O que que não há no céu? Não há silêncio lá. Porque os quatro seres viventes cantam sem cessar o quê? Santos. Santo, santo, santo. Quer dizer, eles pararam de cantar isso aí. Quanto Meia tempo? hora. Meia hora. Meia hora nossa, mas a meia hora de Deus. Isso. Agora pensa comigo. É como dizia assim, todo mundo está atento a partir desse momento o que que vai desdobrar, o que que vai acontecer agora. Por isso que tem os sete anjos com sete trombetas. E depois você vai ver no capítulo 15, vai lá no capítulo 15. Estamos fazendo um spoiler, irmão, não se preocupe, nós vamos desenvolver. Capítulo 15, vai lá. Versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Aí, ou seja, ele está te mostrando sete trombetas, sete anjos com sete trombetas no capítulo 8, que vai desdobrar. Nós vamos desdobrar isso. Quando chega no 15, agora vai te mostrar sete anjos com o que agora? Com sete taças. Que mostra especificamente a consumação completa da ira de Deus. Eu pergunto para vocês: os outros sete que tinham trombeta não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que vindo de outro ângulo. O que nós estamos desenvolvendo vai ser esse desenvolvimento do sexto selo. O sexto selo te trouxe um resumo do que vai ser 3 anos e meio. Agora, as sete trombetas e as sete taças vai ser o desenvolvimento do que vai acontecer nos 3 anos e meio. De Ô, maneira clara. irmão, na área aqui da revista Almeida, ele Sim. fala, em vez de fala a palavra flagelo, seria mesmo? E Mesma coisa. taças? Taças. É a mesma coisa. Taças Taças de flagelo. ou flagelos, né? Isso, na versão NVI fala taças. NVI. Taças. Isso. Na Fiel também fala taças. Outro fala pragas. Pragas ou taça, mesma coisa. E aqui na área, flagelo. Flagelo, exatamente. Ou seja, nós estamos, por isso que é importante nós nos localizar. Quando você vai e volta e vai entendendo que é o mesmo cenário com diferentes ângulos, porque é assim, por exemplo, quando Joel vai falar, você lembra que Joel fala que o grande e terrível dia do Senhor? Como fala Pedro? Lembra não, como fala Pedro? É diferente. Ó, em Pedro, capítulo 2, 19 e 20, diz, versículo 20 do capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2, versículo 20. O que para Joel era um grande e terrível dia do Senhor, ele falou em capítulo 2, versículo 31. Olha o que fala Atos 2, 20. Como Pedro enxerga isso? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí, Isso, né, irmão? você vê que é uma questão de perspectiva. Por que que o Pedro ele fala diferente de Joel? Porque ele fez uma narrativa exatamente como Joel falou. Só que quando ele chega no 20, ele fala diferente. Não fala Porque grande e não vai ser, terrível. não vai ser a vingança, vai ser o dia do. Fala a mesma coisa, duas coisas falam ao mesmo tempo, sobre a vingança e sobre o dia do glorioso do Senhor. Exato, porque tem duas perspectivas. Para quem é dia glorioso do Senhor? Para quem? Então, glorioso é aqueles que estão em Cristo, né? Aqueles que estão esperando.
Isso. Mas para quem que vai ser o dia terrível, o dia do Senhor? Para quem que vai ser? Da severidade Isso, para os que fizeram aliança para aquele com o que está unido inimigo. exatamente o anticristo. Para ele vai ser terrível. Tão terrível que ele se esconde e pede para os montes e o rojez, a roja cair sobre eles para que esconda eles a face. Mas a morte vai fugir deles. Fala capítulo 16 de Apocalipse. Mas nós não vamos entrar ali. Depois nós vamos desenvolver. Se o Senhor nos permite, nós vamos tentar desenvolver isso capítulo por capítulo, trombeta por trombeta. Agora, só para terminar e deixar para os irmãos poder examinar mais, eu queria trazer a leitura novamente das 7 taças, aqui no capítulo 8. Vamos lá. 7 trombetas, perdão. Capítulo 8, né? Versículo 6 até o 9. Agora você mesmo pode ler, Pode irmão ler. Vitor, e vai pausando como Tá, na você. leitura. Isso. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soar. Então ele está com a trombeta, né? Bom, interessante isso aqui. É muito interessante. Você falou Apocalipse 8:6. Sim, Isso? é 8:6. Isso. Isso. São os 4 primeiras trombetas, né? Então eu começo com 6. Disse assim: E aos 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocar, ou soar, né? O primeiro anjo tocou e em seguida houve granizo, fogo misturados com sangue e eles foram lançados para onde? Para a terra. Olha que interessante isso aqui. E a terça parte dos árvores foi queimada e toda a grama verde foi queimada. Agora, quem que está fazendo isso aqui? Ele vem de onde para onde? Vem do céu para a terra. Podemos dizer que isso representa o dia da vingança. Isso aqui faz parte do dia da vingança. Não é o anticristo. O anticristo está Já, é- já, perseguindo. já seria as cóleras? Isso. Ó, cólera seria uma expressão, ou ira, ou por exemplo, os Isso, ai, né? isso. Tem 3 ai. Uhum. Ai dos moradores da terra. Ai, certo? São expressões para trazer uma exageração do que está acontecendo. Então, quando traz essas expressões cólera, ira, forte assim, é porque está mostrando a magnitude com que está se desenvolvendo. Mas nós precisamos lembrar o quadro todo. Como que falou Mateus e como fala Marcos 13, como fala Lucas 21. Todos falam da mesma coisa. O sol se converterá, a lua em sangue e o sol não dará mais sua claridade. E as estrelas do céu cairão. Agora, presta atenção como ele vai trazer isso. Cortou minha internet. Meu irmão, Sim, irmão. repete esse últimos dois, essa leitura de novo, que cortou minha internet. Ah, sim. Vou ler de novo, então. É o capítulo 8, versículo 6 na diante. Eu vou lendo. E diz assim: E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para soar, para tocar. O primeiro anjo, olha isso aí interessante, né? Ele tocou, e em seguida houve Nenê. granizo e fogo misturado com sangue, e eles foram lançados sobre a terra. Olha que impressionante. O que é isso? É outra maneira de dizer como é que aquelas estrelas do céu caem. Porque ele está mostrando esse aspecto aqui. Está mostrando isso, ó. Foram lançados sobre a terra e a terça parte dos árvores foi queimada e toda a grama verde foi queimada. Por exemplo, Mateus 24. Nós limos lá que as estrelas do céu iam cair, não é? Só que ela não te conta o que, que ia fazer essas estrelas que caem na terra. Aqui está te contando. Na, na minha tradução diz assim que cai Saraiva. Cara, isso, Saraiva. São meteoros que caem sobre a terra, ou estrelas, como nós quisemos dizer, né? Então, é como uma chuva de granito, de estrelas, né? Você já viu um campo quando cai um esteroide no lugar que caiu? Como que fica esse lugar que caiu o esteroide do céu? Nós vemos em pouca medida, né? Não fica um buraco? Agora imagina a magnitude.
se é a terça parte, ó, terça parte do quê? Do mar e das árvores. Foi queimada. Você imagina o que vai ser aquilo? A terça parte vai ser queimada. Então é uma chuva de meteoro, vamos falar assim para entender. Chuva de meteoro que vai queimar tudo na terça parte. O que é isso? Essa é a primeira trombeta. Você vê que interessante? Ó, o segundo agora. O segundo tocou, o Mas segundo escuta um anjo pouco, soou. Vitor. Vitor, Sim, espera aí um pouquinho. Escuta um pouco essa tradução que eu tenho aqui, ó. tá. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, Sim, de mistura com sangue, isso, e foram atirados à terra. isso. Amém? Você vê que impressionante? Ou seja, se você trazer assim na forma literal, ele está te explicando com mais detalhes sobre aquela chuva de estrelas que vão cair. Que fala lá no capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas e capítulo 13 de Marcos. Fala a mesma coisa. Joel falou a mesma coisa e em Atos dos Apóstolos falou a mesma coisa. Você vê como que nós repetimos todo a mesma sequência? Só que agora está te desenvolvendo, está trazendo detalhes de como vai ser. Não é que é outra coisa. Porque se você lê o sexto selo, parece que caiu já uma parte, né? Agora você vem na trombeta, parece que é outra parte que caiu. Não, é a mesma coisa, só que está te desenvolvendo, está te mostrando com detalhes. É uma pasta lá no sexto selo, que quando você abriu esse sexto selo, você tem 7 trombetas agora. 7 anjos tocando, mostrando detalhes de como que vai ser o sexto selo. Entende? É interessante, né? Ver dessa perspectiva. Agora, o segundo anjo, olha que interessante aqui, soou e algo como se fosse uma grande montanha ardente em fogo foi lançado dentro do mar. E a terça parte do ser transformou-se em sangue. Quer dizer, então você está vendo uma chuva de meteoros que fez a terça parte da parte verde que foi queimado. Mas ainda vem caindo coisas do céu. O que está caindo? Agora caiu o quê? No segundo anjo que caiu. Uma grande montanha. Como nós podemos descrever uma grande montanha? Um meteoro maior. Você tem os tamanhos de meteoro, quando é pequeno, o estrago é pequeno, né? Então, mas se são vários meteoros caindo sobre a Terra, vamos para ilustrar, para você entender, então vai ser em uma escala diferente. O dano vai ser quanto? A terça parte das árvores. Só que agora vem uma montanha. Por que eu uso a expressão montanha? Para descrever uma rocha maior que está vindo. Entende? É interessante, porque nós estamos só como trazendo um cenário para você entender o que são essas estrelas que caem do céu. Que fala Mateus 24. As estrelas que caem do céu. O que são? Aqui você tem um detalhe. Olha como que traz o detalhe. A trombeta está dizendo assim: essa montanha ardendo em fogo foi lançado dentro de onde? Do mar. Você vê que é impressionante? E a terça parte do mar se transformou em sangue. Ou seja, você está vendo esse cenário apocalíptico? Nós precisamos ver. Agora, tem gente, irmãos, e não é no foco, eles se interpretam diferente. Isso aqui é como um sinal, é como se fosse que é uma alegoria a algo, né? Eles trazem para o campo espiritual. Eu já escutei vários irmãos explicando assim de uma maneira alegórica, que não é propriamente estrelas caindo do céu. Não, isso aqui se refere-se a transgressões das escrituras. Ele disse como que foi deturpado o evangelho e agora essa magnitude. Então, eles trazem só a figura. Para mim, irmãos, eu entendo que é literal. Eu entendo que isso aqui é literal. É o juízo vindo do céu sobre a terra. São estrelas mesmo caindo para danificar a terra. Porque nós falamos, e isso eu reitero de novo, nós falamos que o anticristo ele tem o poder de querer matar, se é possível, a todos, né? E até o René fez um comentário. Se deixar ele, vai matar todo mundo, né, René? Como que vai ser um empecilho, Deus? Como que vai proteger aqueles que têm a marca na sua fronte? Como que Deus vai proteger que esse anticristo e os seus seguidores não destruam todos?
pela ação divina da parte de Deus. Porque através dessas coisas que estão acontecendo, o controle que o anticristo vai ter, vamos dar um exemplo, né? Hoje, com um computador, você consegue controlar tudo, né? Pelas câmeras, pelos satélites, não é? Qualquer pessoa pode dominar, se tem poder, pode dominar toda uma área. Tudo com um sistema hoje sistematizado como está. Agora imagina, irmãos, nós estamos falando de uma escala de apocalíptico vindo do céu para onde? Para a terra. Essa é a ação de Deus para limitar a ação do anticristo. Por um lado, nós temos que ver tudo isso, a vingança, Deus vai estar vingando os santos, é o dia da ira deles, vai cair o juízo sobre os moradores da terra, aqueles que não têm escrito o seu nome no livro da vida, tudo isso. Mas nós temos que ver outro ângulo. Qual que é o ângulo que o Senhor nos está mostrando nessas trombetas? De que maneira se desenvolve apenas? Você vê que interessante. Eu não vou ler tudo, porque não é nosso assunto agora. Eu só trouxe para vocês verem, perceber como que é interessante você ir fazendo, como disse, você ligando as pontas. Você já teve um spoiler no Mateus 24. Já teve no sexto selo, mas agora você tem um desenvolvimento. Entendeu? Não é interessante ver assim? E eu termino, irmãos, com um capítulo aqui, capítulo 16. Vamos lá, capítulo 16, que nós vamos desenvolver. Mas eu queria mostrar isso. Aqui é o desenrolar das taças, né? Que eu vou só fazer um adiantamento. Olha como termina aqui. Capítulo 16. Ó, versículo 16. 16 na diante. Olha como que termina. Isso aqui é a terminação de tudo. Vendo de outro ângulo. Olha como que é interessante. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 16 na diante. E diz assim: e eles os reuniam em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedão. Então, depois que aconteceu tudo o que aconteceu na terra, o desdobramento de todos os flagelos que estavam vindo na terra, ainda tem isso aqui, que os homens vão se juntar na Armagedão. E se você ler o capítulo 16, você vê como foi se juntar. Mas aqui já juntou, certo? Versículo 17. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo dos céus, do trono, dizendo: está feito. Então, olha, isso é interessante, né? Aqui não é a sétima trombeta, é a sétima taça. Essa expressão está feito O significa que o Senhor sétimo já está anjo. vindo. Você viu? Já terminou o juízo agora. Agora acabou tudo, mas como que acaba? Olha só. E houve vozes e trovões e relâmpagos de um grande terremoto. É o final, é um grande terremoto. Qual que é terremoto? Como nunca houve desde que os homens sobre a terra tão poderoso terremoto e tão grande. Qual terremoto é esse aqui, irmãos? É o do capítulo 11. Lembra que nós já limos? Vai lá, capítulo 11. Capítulo 11. Lembra que as duas testemunhas, os dois profetas foram mortos e foram colocados seus corpos na grande praça onde o próprio Senhor foi morto? E eles fizeram festa e se mandaram presentes e eles festejaram a morte dos apóstolos. Aí, ao terceiro dia, dos profetas, se levantaram dos mortos. Se levantaram e eles ficaram tudo admirados. E uma voz no céu fala assim: vem para cá! E eles sobem para o céu, lembra? Nós temos a expressão. Só que isso, irmão, é no final dos primeiros 3 anos e meio e o início dos 3 anos e meio. Só que quando você vai lá no capítulo, você está lendo lá, né? Capítulo 11. Olha só. Versículo 19. Isso. Não é o versículo Abriu-se 19. então. Não é o versículo Não é? 19. É capítulo Não? 11. Ah, peraí, que eu me perdi aqui. Aí que fala sobre o terremoto. Sim, aqui é mesmo, aqui. Ah, sim. Versículo 10 primeiro. Vamos lá, o 10. Lê primeiro.
E o capítulo 11. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Sim. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Isso. Continua. Mas depois dos 3 dias, um, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. Sim, subido para E aqui. subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso. Você lembra, irmãos? Dois coisas. Sempre que tem juízo, tem livramento. Com Deus é assim. Por um lado é o juízo, mas por outro é algo glorioso. Zacarias 14 nos fala a mesma coisa desse aqui, só que mostrando o outro lado. É o mesmo terremoto que vai estar matando 7.000 lá em Jerusalém, mas olha que vai falar capítulo 14 de Zacarias, só para vocês verem como que é importante associar as coisas, né? Zacarias 14, vamos lá. Em versículo 1, você tem: Eis que vem o quê? O dia do Senhor vem. Isso. Bom, o dia do Senhor nós sabemos. Quanto tempo é? São 3 anos e meio, que é o desdobramento de tudo que vai acontecer. Então, Zacarias está trazendo um aspecto. Olha que interessante. Versículo 2: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para Oriente e para Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a Sal. Sim, fugireis como fugireis do terremoto no dia do Cia. Tá vendo que impressionante aqui? Rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Você vê o cenário agora? Por que que você tem que Amém. associar lá esse terremoto lá que vai ser? Porque quando você lê no versículo 13 e 11, vai lá no 13 e 11 de novo, volta de novo, 13 e 11. 11 e 13, perdão. Meu irmão, Sim, olha ainda só para não atrapalhar, mas pega o sim. versículo 6 aí também. Tá bom, vou ler. Zacarias Não, 14. não, esse próprio que você está lendo em Zacarias, É, no versículo, 6. só para completar aquilo que acontecerá naquele dia, que Que não não haverá haverá luz luz aí. nem escuridão. Olha, isso aqui é impressionante, hein? Muito bem, Aqui, irmão. aqui Bem fala, lembrado disso aí. aqui fala totalmente. Em Zacarias você falou, né, Maurício? Zacarias. É. É, É 14:6. Zacarias, Aqui, irmão. aqui fala assim, ó. E naquele dia não se sentirá calor, nem Isso. frio, nem geada. Tá vendo que impressionante? Essa é a tradução King James.
Muito bom. Sim. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Você vê como que é? Se você ler sequencial, parece que são acontecimentos sequenciais, né? Mas entre o 7 e o 8 já é o final. Quando que você vai ter naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas? É só quando o Senhor está reinando. Aí já parece que depois do versículo 7 entra o reino milenar. Exatamente. Por isso que é impressionante como você tem que estar ligado para você não se perder, não se perder, porque você É, tem que ligar as sabe, irmão pontas. Vitor? Sim, Parece que é o seguinte, foi esse ponto. Quando há a tendência de ler o Apocalipse, a gente acha que vai ter uma sequência que vai virando a não é. página, né? Não E é. os acontecimentos, eles vão misturando, mas ele tem o mesmo, mas ele não foge da linha. Não Ele não foge. foge da linha. Não foge. Igual aqui, se você vai indo, na hora que você vai ver, na hora que o que acontecerá das águas vivas sairão de Jerusalém, já Isso. é o reino E- milenar. Exatamente. Já é no reino Muito milenial. bom. É. Agora, volta lá no 11, capítulo 11, versículo 13. Esse detalhe que é lindo, irmãos. Que eu fiquei muito impressionado com isso aqui, porque eu não entendi isso aqui. Até que o Senhor me Você trouxe fala clareza. Apocalipse? Apocalipse 11, 13. Ô, irmão, Sim, quando a gente aborda o Apocalipse, tudo que a gente tem em volta nossa fica pequeno, né? fica pequeno, irmão. Puxa. Qualquer problema nosso, a gente fica até com vergonha. É bem isso, irmão. Bem isso mesmo. Bem mesmo. Ó, Naquela hora, isso. naquela hora houve grande terremoto. Ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória a Deus, ao Deus do céu. Aqui, irmãos, esse aqui, se você ler o versículo 12 e o 13 como sequência, você não consegue ver que as dois profetas, duas testemunhas, é no primeiro período. Porque se associa isso com o início da grande tribulação. Por isso que o pessoal não entende. Lê o 12 e o 13 junto. Não, o 12, até o 12 é uma coisa, o 13 já é, vamos falar assim, o final. E esse é o problema, porque você não consegue ver que ele fez um parêntese apenas para mostrar as duas testemunhas. Aonde termina a ação delas? Versículo 12. As duas testemunhas ouviram uma Muito, grande voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui, e subiram o céu numa nuvem, e seus inimigos a contemplaram. Pronto. Agora o 13 dá referência, ele vai para frente, irmãos. Que é aquele é, terremoto do capítulo 16, que é de Zacarias, é o mesmo. É o final. Por isso que eu não entende. A dificuldade de entender isso aqui por causa do 13, porque fala desse grande terremoto que no capítulo 16 mostra no Armagedão, que é no final entendi. da grande tribulação. Por isso que eles leem esse cenário aqui das duas testemunhas no final da grande tribulação, como que eles estavam atuando no final da grande tribulação. Não, eles atuaram no primeiro período, onde o anticristo tem aquela face de conciliador e que gera paz, uma paz falsa, e que o Israel vai se unir a ele e vão acreditar e vão ser enganados, né? Como fala 2 Tessalonicenses, vão ser enganados. Mas o versículo 13 já hace uma aludição ao futuro do final, que são remanescentes do capítulo 14 de Zacarias. Sim, E isso aqui vamos desenvolver mais claro ainda. Vou trazer um, por isso que tem que trazer um folder para vocês anotando, né? Mas se sim, você procura ali, faz uma pesquisa dos terremotos no Apocalipse. Faz uma pesquisa, procura os terremotos. Você vai ver todos eles no final. Que dá uma, como disse assim, aludiça ou traz referência à vinda. É como que a entendi. vinda. Lá em Mateus, ele dá uma expressão disso que é como o relâmpago que sai do ocidente e se põe para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. E viu-se um sinal nos céus, e o Filho do Homem Sim, vindo na sua glória com esplendor e grande poder com seus santos. Mas como que você enxerga isso daqui de baixo? Um grande terremoto. Para aqueles ímpios vai ser uma morte de 7.000. Para os remanescentes vai ser uma apertura deles fugir. É impressionante isso aqui.
Tem que ver dois lados sempre, irmãos. Juízo para os homens, livramento para aqueles que são seus. Se você vê o juízo da vingança, o dia do Senhor, o dia da vingança, como uma maneira de proteger os santos, e você vê também uma maneira de julgar os ímpios, você entende. Porque lembre que eles têm uma marca na fronte que ninguém pode mexer. Mas quem que não pode mexer? O anticristo não consegue. Capítulo 12 de Apocalipse. Lembra que ele tentou perseguir a mulher, que são remanescentes, e ela fugiu fora do alcance da serpente, lembra? Onde vai ser sustentada por 3 anos e meio. Ela vai ser sustentada no período da grande tribulação, que não pode mexer o anticristo. Mas quem mais não vai conseguir atingir? Os flagelos, que é o capítulo 7. Vamos lá, capítulo 7 e termino. Ô, irmão, só um Sim, pouquinho. Quando eu uso a expressão do ai, o isso. segundo ai, Muito bem. as outras versões traz o que, o ai? Traz o ira, não é? Deixa O eu ver aqui. segundo ai se passou, eis que o Ira terceiro e ai se cólera. aproxima. O dia da cólera. É cólera, irmão. E ai é Ira e cólera. 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 Isso. Ai é cólera, né? Isso. É uma força de expressão para trazer referência à vingança, ou a ira deles. Cólera é como eu disse assim, é um momento de muita raiva, né? Um momento que tá. Você lembra, por exemplo, o irmão Mauri, que é o capítulo 19, o Cavaleiro Branco. Aqui é Jesus, Cavaleiro Branco, versículo 11 em adiante. Ele vem com quem? Com outros cavaleiros vestidos de branco, que são os santos. Quando você vê ele vindo, ele vem para quê? Para Vem para pisar, julgar, para pisar o para lagar. Você pisar os vê? lagares. Isso, Pisar os pisar o lagar. lagares, né? É, da cólera de Esse Deus. já é outro cavalo branco, né, irmão? Esse já é outro, irmão. Aí é bem definido, né? É bem Mas, definido. mas, irmão, O primeiro é a imitação, nos isso, 3 anos e meio. isso, muito bem. Mas esse cavaleiro agora, no capítulo 19, não é o anticristo, é Jesus Cristo, porque tem várias coisas Sim. que vai demonstrar isso. Fiel e Vai, verdadeiro. não, é bem Muito claro, claro. fala da marca na coxa. Isso. Então, ó, você vê como que essas expressões bíblicas estão dando referência de outro ângulo, mostrando outro aspecto da mesma coisa. Qual que é o cenário que nós precisamos lembrar? 3 anos e meio de cólera de Deus e 3 anos e meio de atuação do anticristo. São duas coisas simultâneas. O Sim, anticristo trazendo grande tribulação, mas Deus trazendo a cólera dele, ou a ira dele, sim, em 3 anos e meio. Qual vai ser a sim. consumação da cólera de Deus? A última taça, que dá referência a Armagedão. É a Quer dizer, última taça da Armagedon. Armagedão, entendeu? Só que quando você vai nas trombetas, ele te mostra outro lado. Qual que é o Ô, outro irmão, lado? na hora que fala os montes das oliveiras se fenderão e abrirão um grande vale, Isso. essa referência também tem lá atrás também, Joel, não tem? E tem a mesma coisa, irmão. Exatamente. Vamos Tem. trazer esses versículos aí. Não, não dá tempo, mas você sabe que uma coisa que me impressionou muito. A última trombeta, lembra que Paulo fala em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 51? Que vos digo um mistério, que não todos dormiremos no soar. Da última trombeta, Uma Isso, trombeta. a última trombeta. os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Isso, e depois os vivos encontrarão com o Senhor nos ares. isso. Mas esse é o lado de quem? O lado dos santos. Dos santos, Mas do lado do anticristo, ou do lado dos moradores da terra, está sendo derramado a cólera de Deus, que é o pisar do lagar de Deus. E pelo poder de sua palavra destruir todos os homens. Quer dizer, por um lado é a manifestação da glória para os santos, mas por outro é o juízo. sim. A Viu, irmão? trombeta é a mesma. Vai ficar bom agora aquele capítulo 19 da Babilônia, né? Vai, irmão. Puxa, agora se fica muito mais claro desenvolver isso. Porque senão a gente fica muito perdido. Como a gente está segmentando, está trazendo assim Sim, por etapas, né, a gente vai sim. repetir até ficar mais claro. Depois, né, a gente desenvolve com mais Entendi. clareza.
Mas eu acho Entendi. que até aqui tá bom, irmãos, porque senão é muita Tá informação. excelente. Você sabe o que que eu vi? Eu acho que É, se puder encerrar, daí a gente pode fazer algum comentário, né? Para não sim, misturar, né, na isso. gravação. Eu vou fechar aqui, irmão. Deus seja louvado.